Olá, seguindo com o nosso projeto aqui em PHP, não é isso? Então vamos dar um Ctrl C aqui na nossa home. Agora, pessoal, ficou muito fácil para a gente trabalhar. Tudo que a gente for fazer agora, a gente parte da controller, não é isso? Então vou ir fechando por aqui afora, vou fechar tudo isso aqui. Vamos aqui na nossa pasta Controle, New File, e vamos criar nossa estudante desta forma, .php, não é isso? Bom, aqui o que eu vou fazer, simplesmente dar um Ctrl V, e aqui a gente vai colocar, por exemplo, estudante, não é isto? E aqui vai ser este teste do controle estudante, vamos colocar assim. Então, basicamente é isso aí. Se eu vim aqui no meu browser e fazer o seguinte, vamos dar um refresh. Então a gente está na principal. Tudo que eu coloquei aqui, por exemplo, home, vai vir para home. Se eu colocar aqui depois da public, colocar estudante, a gente colocou, né? Então estudante. Observe, ó, esta é a parte, o controle estudante e assim sucessivamente. Então, desta maneira fica muito fácil para a gente criar as nossas páginas aí, né? Isso, então, bacana, perfeito até aí. Vamos fechar aqui também. Vamos aqui na nossa app. Bom, então, o que a gente está fazendo aqui? A gente criou um objeto, né? Então, depois que este objeto ser carregado, a gente pode fazer desta forma. A gente pode fazer um inset o que? Ele aí, não é isso? Então, entre parênteses, contra o V, ponto e vírgula. O que a gente pode fazer agora é o seguinte, vamos fazer uma verificação primeiro. Então, simplesmente if o que? Se o nosso método, então o método exists, então passamos o nosso objeto. Que objeto é este? Vamos pegar aqui, ó. Este é o nosso objeto. Então, controller, Ctrl C, vamos jogar para dentro, Ctrl o V. Passamos o nosso objeto. Agora a gente precisa passar o parâmetro. Qual é o parâmetro? O parâmetro é este aqui. Então, a gente tem a nossa classe. Dentro dessa classe, a gente vai procurar pelo nosso o que? Isto aqui, a nossa URL. Então, podemos copiar ela aqui. Ctrl C, Ctrl o V. E aqui a gente passamos ela para desta forma aí. Bom, agora, primeira coisa que eu quero fazer também é colocar esta função pública para a gente ter acesso. Vamos formatar aqui os nossos códigos. Vamos fazer desta forma aqui. Aqui eu vou jogar para cá para que fique legal aqui para vocês conferir aí. Depois eu indento aqui melhor. Aqui aqui pode jogar para baixo. Então este bloco aqui faz parte aqui. Então aqui este bloco aqui já vou fazer desta forma. Acho que assim ficou melhor. Então vamos continuar. Então passamos, ele vai olhar pelo segundo parâmetro. Só que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer uma verificação aqui também. Se isso aí estiver 7 e 7, o que? Passamos aqui o nosso parâmetro, então Ctrl C, Ctrl o V. Então, se ele estiver e 7, vamos fazer desta forma. Então, ele vai olhar se o nosso método também existe na classe. Vamos fazer o seguinte, então a gente já pode preparar aí para continuar. Então, vou pôr tudo aqui abaixo assim, para ir indentando mais ou menos o nosso código. Apesar a gente não está trabalhando com Python, né? Mas para ficar um pouco organizado. Bom, vamos aqui. Se o método existe na nossa classe, então precisamos fazer o seguinte: o nosso método
ele vai receber o segundo parâmetro. Então, vamos fazer desta forma. Pode ser assim. Então, disso o que? Vamos passar aqui o nosso método, né? Então, o método vai passar a ser simplesmente o nosso segundo parâmetro. Então, vai ser igual a este aqui, contra o C. Bom, bacana. O que a gente precisa fazer aqui também já é como aqui. Vamos colocar um lowercase aqui, que isso aí possibilita da gente trabalhar com as nossas classes, tanto como maiúsculo e minúsculo. Então podemos fazer desta forma. Então eu creio que fica melhor. Então vamos pôr aqui str to string desta forma, ou seja, lower. Então to lower case. Só deixar desta forma aí que já funciona, tá pessoal? Então aqui passamos entre o parênteses, podemos copiar tudo isso aqui contra o C e vamos passar aqui abaixo. Então podemos fazer desta forma e aqui certo? Perfeito. E vamos fazer um insert dele também. Então contra o V aqui e aqui Bom, bacana. Depois quando a gente estiver chamando isso aqui, eu venho aqui e explico mais detalhado isso aqui. Então, precisamos fazer o seguinte, um call use function array. Vamos fazer o seguinte, aqui então eu vou fazer o seguinte, coloca assim call, ele vai chamar ali, ó. Então call user function. Primeira coisa que ele vai pedir é uma função. Segunda coisa a ser pedido é um parâmetro. Então vamos pôr aqui. Então aqui vou pôr uma vírgula. Qual é o parâmetro que ele vai pedir? Este aqui que a gente tem aqui, Ctrl C, que é o nosso array. Então vou pôr ele aqui, Ctrl V, não esquece de this, ok? Então, bacana aí. Vamos fazer o seguinte, agora a gente precisa indicar qual a função que a gente quer rodar aqui. Bom, então se a gente vir aqui, qual é o array que ele vai rodar? Podemos fazer desta forma. Então, se eu criar aqui um array e colocar o nosso objeto, qual é o nosso objeto? Observe, tem o nosso objeto aqui. Então, contra o C, passamos ele aqui. Agora, qual é o método? Então, vírgula aqui ainda dentro, tá, pessoal? Não sai do array. Então, vírgula, e qual é o método? Este aqui, ó. Então, contra o C. E aqui, então, contra o V. Pronto aí. Então, creio que é isso aí. Deixa eu... Ah, tá aqui. Aí, beleza. Bacana. Então, creio que já dá para a gente rodar o nosso projeto. Vamos aqui. Vamos executar. Deu um erro aqui na 29. Tá dizendo que parâmetro 1 to be a valid callback class student doesn't have a method index. Ok, então se ele está reclamando, vamos vir aqui na nossa student, vou abrir a app de uma vez e vamos então criar o nosso método index aqui e aqui também. Então vamos deixar como index. Opa, Ctrl Z, isto. Vamos voltar e vamos verificar. Está aí. Então se eu colocar student, vamos ter estudante. Se eu trazer a nossa, se colocar a home, tá aí, beleza, bacana, tá funcionando. Vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou salvar, tá tudo salvo. Uma coisa que eu estou observando é que, como a gente tem controle, observe aqui que os nossos arquivos a gente colocou como letra minúscula, certo? E aqui as nossas funções, as nossas classes, tá com letra maiúscula, certo? Então seria legal mudar estes arquivos. Então vou vir aqui
nele, tá? Seleciona ele, vamos aqui em rename, no meu caso, e vamos só mudar a nossa primeira letra para maiúsculo, tá? Desta forma aí, a mesma coisa para home, tá? Então a primeira ali, letra maiúscula, desta forma. Agora sim a gente tem o nosso arquivo bacana aí conforme a nossas classes. Outra coisa que a gente vai vir é aqui na nossa app. Observe aqui que a gente colocou como string to lower. Neste caso aqui, como a gente mudou, eu vou fazer outra coisa. Eu vou colocar o C desta forma, que é o C first. Desta forma aí, na mesma sequência, já vamos mudar aqui, tá? Então, bacana aí. O que a gente precisa fazer aqui é, validar o nosso array de URLs, né? Eu mostrei antes ali o que estava acontecendo em vídeos anteriores. Então, a gente precisa fazer o seguinte. E antes dele entrar aqui, então a gente tem o nosso parâmetro de URL. A gente digitou lá, ele vai pegar. Bom, o que eu preciso fazer é o seguinte. Vamos criar aqui uma URL, por exemplo, desta forma. Vai ser igual o nosso array. Array de quê? De valor, não é isso? Então, underscore, colocamos value. E este valor vai receber o que? A nossa URL, não é isso? A nossa variável. Então, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu preciso passar para o meu parâmetro, não é isso? Então, antes aqui o nosso parâmetro vai receber o que? Então, posso copiar aqui, Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V, vai ser igual o que? A nossas URLs. Então, Ctrl C, Ctrl V. Bom, praticamente é isto aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar. Então, aqui na Private, vamos criar então duas pastas. Uma vai ser para nossa Views, não é isso? Então, coloca aí Views. A gente precisa de outra para os modules. Então, New Folder, Modules. Bom, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos recapitular aqui para que vocês não fiquem muito perdidos. Então, controller, URLs, a gente trabalhou elas. Modules, nosso banco de dados. Views é as nossas telas. Vamos falar assim para que vocês entendam. Então, dentro de Views, vamos criar um file. Este file pode ser qualquer nome, por exemplo, home. Ponto. Se você quiser colocar PHP, coloca, mas tem muita gente, ou se você quiser colocar aí também PHP, coloca, mas cada pasta você coloca um arquivo. Quando você for fazer uma manutenção, você vai confundir um pouco. Então pode colocar ali, como é o views, então pode colocar home view, que quando você bater o olho você já vai saber, ó, essa aqui é a home da views ou a index da view, não lá do HTML da public ou de outra pasta qualquer. Então, .php, vou deixar desta forma. Aqui simplesmente é um HTML por aqui. Aqui no título podemos colocar esta é a página home, por exemplo, da views, para a gente saber isto. Aqui, ou seja, aqui não, aqui poderia colocar outra coisa. Eu vou colocar aqui um H1, por exemplo, e vou colocar isto aqui. Isto aí, o título aqui pode ser, vamos colocar assim, PHP, só isto aí por enquanto. Legal. Agora, para chamar isto aqui lá na nossa no nosso controller, a gente tem que fazer uma verificação se este arquivo existe. Primeira coisa a ser feita. Então, aqui dentro de cor, aqui a gente tem o nosso controller PHP
o cuidado com isso aí. E aqui a gente tem nosso controle, estamos estendendo, né? Então a nossa função aqui a gente pode chamá-la de view, não é isso? Passamos aqui o que? Uma variável pode ser view também. Bom, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa, a verificação se o nosso arquivo existe. Então, if que se meu file existe, sim, claro que ele existe, vamos fazer o seguinte, temos que entrar nele. Então, 2 barra, está lá dentro de private, barra, temos lá nossa pasta views, não é isto? Saio, ou seja, aqui barra, que ele tem que entrar. Agora a gente precisa concatenar o nosso arquivo. Então, primeiro entra a nossa variável view, certo? Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Ponto novamente, fecha as aspas aqui, certo? Desta forma, e agora vem a extensão. O nosso arquivo chama o que? View, view o que? Ponto .php, não é isto? Bom, temos que fazer o seguinte, vamos fazer a nossa verificação. Antes aqui, deixa eu fazer aqui já de uma vez, vou jogar para baixo. Aqui também entra aspa, isso aí, beleza, bacana. Bom, temos que fazer o seguinte, o que a gente pode fazer aqui é carregar o nosso arquivo, não é isso? Este é o seguinte que tem que ser feito aqui. Então ele faz a verificação. Se o arquivo existe, então ele traz. Precisamos pôr ele para ser visível, né? Então require, eu tô falando bem brusca, bem bacata aqui para que vocês entendam, tá, pessoal? Então vamos carregar o nosso arquivo. Este arquivo é qual? É este aqui, ó. Poderia ter copiado tudo aqui, é o nosso arquivo, não é isso? Então Ctrl o C e Ctrl o V. Prontos, carregamos o nosso arquivo. Isto. Agora vem a questão. Se o arquivo não existe, aqui a gente está fazendo a verificação. Se ele existe, que carrega o nosso arquivo. Qual é o arquivo que a gente tá carregando? O nosso template aqui da nossa página home, que é a nossa home view PHP, não é isso? Então, caso contrário, ela não existe, temos que fazer o quê? Temos que dar alguma mensagem ou coisa qualquer, né? Então, podemos fazer desta forma, Ctrl o C, Ctrl o V e simplesmente mudamos aqui, em vez de passar nossa variável que está carregando, a gente passa simplesmente o que? Podemos tacar aqui uma mensagem de erro, né? Então, não existe isso aqui, vamos fazer desta forma. Então, concatenamos simplesmente com a mensagem, é muito usado aí 404, desta forma aí, tá? Então, vai funcionar. Aqui sai este aqui, este fica e aqui fica. Está aí, bacana. Posso aproximar mais, então ele vai dar uma mensagem de erro aí, bacana. Aí você vem e fala, mas e mensagem de erro? A gente não configurou mensagem nenhuma, nada. É muito... Opa! É muito simples, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Muito simples, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui. Vamos aqui na nossa view novamente. Então aqui vamos criar aqui. Pode ser uma 404 ponto que? Ponto view para a gente saber. Então view ponto PHP desta forma. E aqui pode configurar qualquer coisa aqui que queira. Eu vou dar um Ctrl C aqui e eu vou dar um Ctrl V aqui. Então aqui pode ser assim, esta página não existe, por exemplo, página de erro, coisa qualquer. E aqui pode ser erro, coisa qualquer.
Então a gente já tem aqui um simples template. Quando a gente clicar lá e não existir esta página, que carrega ela aí pra gente, tá? Posso fechar aqui, vamos continuar aqui na nossa classe. Então a gente precisa de dados para fazer o display, né? Então presta atenção que eu posso fazer o seguinte. Então vou criar outra variável, como pode ser data, desta forma, que são dados. Ele vai ser igual, vamos pegar um array já vazio. Então temos aí. Agora o que eu preciso fazer? Se eu tenho dados neste array, eu preciso extrair eles e mostrar, né? Então extract desta forma, passamos aqui o que? A nossa variável, não é isto? Que é data, Ctrl C, Ctrl V. Bom, perfeito, ponto e vírgula, perfeito. Então ele extraindo, ele mostra os dados para a gente. Só que eu estou observando aqui que seria melhor, em vez da gente usar o required, a gente poderia pegar o file get content, que é o conteúdo lá do da nossa home aqui. Então eu creio que fica bem melhor colocar aqui. Então vamos usar no lugar do required, vamos pedir aqui para fazer um return do nosso file que get content desta forma aí, da mesma sequência, contra o V se der algum erro. Bacana, vamos chamar este controle. Então vamos fazer o seguinte. Então podemos fechar aqui, eu vou fechar aqui também, posso fechar. Então aqui na nossa home do controller, vamos fazer o seguinte. Então em vez da gente mostrar isso aqui, vamos mostrar o nosso template para que vocês entendam que é a nossa home aqui da view. Então aqui vai ser isto mesmo. Aqui eu não sei se eu modifiquei, deixa eu ver aqui. Isso, pessoal, passa aqui para public, tá? Então se tiver só function, eu acho que eu mudei e esqueci de falar, tá? Então vê isso aí. Então vamos chamar o nosso controle aqui. Bom, para fazer isso aí, observe que a gente está fazendo o stand controller. Agora a nossa função, isto precisamos passar aqui. Vamos fazer o echo para a gente conferir. Então preciso passar específico. Então diz o que? Vamos chamar nossa view, não é isso? E passamos o que aqui? O que a gente tem lá? A nossa home, não é isso? Ponto e vírgula aqui. Vamos verificar se vai funcionar. Se eu vim aqui então, dar um refresh, esta é a página home da view. Então tá funcionando perfeitamente aí. Se eu vim aqui na minha home e colocar mais qualquer coisa aqui, retornando, ele tá trazendo aí perfeitamente. Bom, tá funcionando perfeitamente aí. O que a gente pode testar também é a nossa erro, né? A nossa página de erro. Então se eu vim aqui e colocar alguma coisa aqui na nossa home aqui, que a gente está pedindo aqui, passando aqui, vamos fazer o seguinte, vamos retornar e esta página não existe. Isso está funcionando. Perfeito. Então home novamente, retorna e bacana. Bom, o que eu vou fazer agora é vir aqui na minha raiz, tá pessoal? Olha aqui, na champ htdocs escola, escolar e public. Dentro de public, eu já tenho em cursos que eu crio aí nas minhas pastas aqui e vou colar aqui uma pasta assets, tá? Que tem o nosso bootstrap, tá? Eu vou precisar simplesmente do bootstrap, né? Que é o nosso JavaScript mini aqui. Observe aqui, ó, JavaScript e o bootstrap mini, tá? Aqui e o nosso fonte awesome, tá? Então é só você procurar aí na internet por esses arquivos aqui, tá? Que você vai achar para baixar.
ou vai direto lá no website da Bootstrap lá e baixa tudo aí. Bom, perfeito. A nossa pasta assets, eu sempre gosto de usar como assets. Se quiser colocar outra, fique à vontade. Então já tenho ela aqui dentro de pública. Observe aqui. Então a nossa pasta assets e aqui dentro tem os nossos arquivos. Bom, vamos tentar carregar então o nosso index, né? Então aqui na nossa home, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui, página home view. Vamos deixar só desta forma. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos linkar. Então, a gente precisa passar todo o nosso caminho, né? Então, vou colocar aqui link. Vamos colocar aqui um rel, vai ser igual. A gente vai colocar style que sheet, não é isto? E saímos, tem o nosso type, então o type vai ser igual text barra css, não é isso? O que eu preciso fazer também é colocar a referência. Então o href eu tenho que instalar uma extensão aí para completar, porque ficar digitando aí, para você que não saiba, bem aí as tags, tá, pessoal? É melhor que você digita, tá? Para você poder pegar os comandos. Então tem, vamos passar http, não é isso? Então http localhost. A gente tem lá nossa pasta escolar, não é isso? Entramos dentro da public, que está os nossos arquivos, lá tem assets, vírgula, e lá temos o nosso bootstrap.min.css. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos verificar se está puxando então. Então vou criar aqui, por exemplo, uma div. Vamos fazer o seguinte, nessa div eu vou fazer o seguinte, a classe, vamos colocar container. Eu poderia ter, pode colocar assim, tá, pessoal? Só colocar ponto container e ele autocompletando, ele coloca aí. Então vamos jogar isso aqui para dentro, contra o X, contra o V. Então aqui traço, vamos pôr lá fluid desta forma e vamos verificar se ele vai conectar. Então a nossa fonte dá desta forma, aí bacana, já mudou aí. Então basicamente é isso. Se eu vim aqui e vou tirar, em vez de eu marcar ali, só para vocês verificar, a nossa fonte ficou desta forma. Se eu trazer o link novamente, ele vai mudar aqui. Isso aí, bacana, perfeito. Agora, para melhorar isso aqui, observe que a gente está passando um caminho muito longo aqui, certo? A gente pode criar uma constante para isso aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte, para terminar esse vídeo, aqui no href, aqui do asset para frente, deixa aqui esta barra, então, public, deixa eu pegar aqui, public até a frente aqui. Então vamos simplesmente simplificar isso aqui. Então vamos criar uma constante desta forma. Então aqui simplesmente eu coloco question mark, que é a mesma coisa de eu estar dizendo ali um eco de PHP. Então é basicamente isso aí. Coloca aqui é igual, passamos aqui root, por exemplo, desta forma. Então a gente já tem uma constante para a gente chamar, certo? Então, para que não fique aí todas as vezes precisar referenciar isso tudo aqui, a constante faz isso aí. Então o root significa tudo aquilo ali, http, bababá, localhost e pronto aí, beleza. Vamos fazer o seguinte, então como a gente criou a nossa constante, a gente precisa configurar ela, por isso a gente tem o nosso arquivo
configurar. Então, tudo que a gente precisar configurar, a gente vai trazer aqui, tá, pessoal? Então, basicamente, é dizer aqui que vamos pôr aqui define, que a gente vamos definir a nossa a nossa constante que a gente criou lá, né? Então, entre aspas duplas, a gente vai fazer o que? A gente colocou root, não é isso? O nome dela, saio, vírgula, entre aspas simples novamente. Agora eu coloco o meu caminho desta forma aí da minha do nosso caminho do nosso arquivo, não é isso? Então basicamente a gente simplesmente simplificou aqui o nosso link. Então, em vez de ficar aqui tudo que a gente colocou aqui, a gente define a nossa constante aqui e pronto. Então ele vai, é a mesma coisa de deixar lá, mas porém aqui no arquivo separado, para evitar de ficar chamando aquele link longo aqui todas as vezes. Bom, vamos verificar se continua a mesma coisa, sem erros. Parece que ele não puxou. Não tá puxando, né? Vamos verificar. Aqui tá tudo perfeito, creio eu. Tá bacana. Ah, tá. Como a gente... Ah, tá. Vamos entender aqui. Aqui no nosso controller, a gente mudou para file content. A gente está tentando mostrar estes dados. Então aqui, em vez de ser return, a gente vai colocar required de novo, igual a gente fez antes. Então vamos lá, vamos colocar required. Creio que agora vai funcionar. Então Ctrl C e Ctrl V. Bom, como a gente está fazendo o require, então aqui na nossa home, vamos tirar esse eco aqui. Vamos deixar desta forma. Vamos verificar então se... Ai, perfeito, agora sim. Bom, basicamente é isso aí, pessoal. A gente já está trabalhando aqui, já estamos trazendo dados na nossa tela, já estamos aí com bastante arquivos já criados, já trabalhamos as nossas URLs, trabalhamos a nossa view aqui, agora falta o nosso module, né? Então, isso daí a gente já vai começar nos próximos vídeos. Então, se você gosta desse tipo de projeto, te convido que se inscreva, deixe seu gostei, divulgue o nosso canal, que assim você está ajudando o canal a manter projeto como este aqui. Eu vou ficando aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.